você está dizendo, então, que a gente não precisa de ciência, do nosso entendimento. Se o entendimento é espiritual, por que a gente usou a ciência, então, nos primeiros episódios para tentar explicar? Exatamente. Por que usar a ciência para tentar explicar, né? Veja bem, a ciência em si, ela não consegue explicar a fé, tá? Mas nós temos que entender que a Bíblia, ela usa símbolos, certo? Os autores ali, eles usaram símbolos para tentar nos fazer entender o que eles estavam querendo passar, tá? O próprio Jesus usou parábolas para nos fazer entender o que ele estava explicando, falando, certo? Nós precisamos, às vezes, fazer uso de analogias ou de exemplos para poder, no caso do episódio anterior, eu usei essas analogias e esses exemplos da ciência para poder mostrar que o que a gente crê é coerente, tá entendendo? Porque no próprio mundo físico existem leis e coisas invisíveis, como você bem explicou lá do exemplo das bactérias, que influenciam, apesar de nós não vermos. Então, assim, a fé não precisa da ciência para existir, certo? Mas a fé, mas a ciência pode ser usada como analogia, como exemplo, para que mostre a coerência da fé. Que não existe incoerência em crer em outras dimensões, certo? A ciência, quando bem compreendida, revela a coerência da fé, certo? Certo. Assim, essas analogias que você está tentando fazer, né, nos episódios, é como Jesus também falava através de parábolas? Através de parábolas, como eu disse, né? Exatamente. Jesus usava exemplos, pessoal, os autores usavam. Eu lembro que o senhor tinha falado, era bom até mostrar aqui, uma cama cheia de espinhos, um Sim, exemplo. Quando eu falo assim, que se você me pergunta, papai, o que é que você acha de tal lugar? E eu digo para você, para mim estar lá é como se eu estivesse em cima de uma cama cheia de espinhos. Sim. Você acha que esse lugar é bom ou ruim para mim? Horrível. Horrível, né? Ou seja, eu usei um símbolo, uma analogia para tentar fazer você entender que um lugar é ruim para mim. Eu podia ter dito, o lugar é ruim para mim. Tá, esse lugar é horrível para mim. Mas aí eu usei um símbolo, eu disse, tá lá é como se eu estivesse em cima de uma cama cheia de espinho, né? Ou seja, me incomoda, é ruim. Entendeu? Mas então, a gente no episódio anterior começou... Falou sobre o trono, né? Então, ou seja, explicamos que somos limitados, que precisamos de revelação vinda do alto, que apesar disso usei a ciência não para explicar a fé não precisa da ciência, mas apenas como analogia, como exemplos, como agora mesmo, certo? E falamos que foi mais uma questão do episódio anterior. Eu falei que a dimensão espiritual era anterior à material, era maior, tudinho, mas terminei não mostrando a referência. Então a gente vai ler agora Jó 38, de 1 a 7. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... Bota. 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Até aí. Veja bem. Então, ou seja, quando Deus estava estabelecendo a terra, esse texto é um texto simbólico, dizendo que quando Deus estava estabelecendo a terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E esse termo, estrelas da alva, nós vamos ver que em vários outros textos da Bíblia são usados também e significa que são os anjos. Não é? É um símbolo, é uma analogia para anjos. Ele poderia ter dito, quando os anjos cantavam, como eu podia ter dito assim, aquele lugar é ruim para mim. Mas eu disse, não, aquilo é como uma cama de espinhos.
está deitado numa cama de espinhos. Então ele usou um símbolo. E esse símbolo se repete em outros textos, todos eles simbolizando os anjos. Certo? Então, ou seja, os anjos juntos já alegremente cantavam e jubilavam. E você veja que chama de filhos de Deus. Você perguntou, os anjos são filhos de Deus? Uhum. Filhos de Deus. É outro termo que sempre é usado para os anjos, certo? Então, os anjos são filhos de Deus. Certo. Então, é isso. Esse texto aqui, a gente pode ver que quando Deus estava fundando a terra ali, como ele diz a Jó, pergunta até onde Jó estava nesse momento, né? Os anjos cantavam, certo? Agora leia Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Exatamente. Aqui nessa versão tá. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, ou seja, o universo não foi feito de matéria que já existia antes. O universo foi feito de algo invisível. Ele existe dentro de uma dimensão superior espiritual, certo? Certo. 2 Coríntios 4:18. Hoje a gente vai deixar a Bíblia falar um bocado para poder... As coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois é. Então, ou seja, o universo físico, o mundo físico, as coisas que nós vemos, São a Bíblia fala em temporárias, vários textos que ela é temporal. É algo que existe agora, mas não vai existir para sempre. Isso aqui vai acabar um dia e a gente vai ver tudo isso, certo? Mas as coisas que não se veem, ou seja, a dimensão espiritual, tá? Elas são eternas. Ela é maior do que a dimensão... E não são visíveis, né? Por isso é a dificuldade de tentar explicar e... Exatamente. Lá vou eu usar a física de novo para tentar explicar, né? De novo, não. Veja bem, nós temos mais um exemplo que eu posso dar sobre coisas invisíveis que sustentam o visível. A própria ciência fala da matéria escura. Já ouviu falar? Mais ou menos. A matéria escura é o seguinte. Imagine como se o universo fosse essa mesa aqui, tá? Fosse um grande palco essa mesa. E que nele está os planetas, as galáxias, gás, poeira, tudo que existe. Se você pegar tudo isso que a gente consegue ver, é apenas 5% de todo o universo. Ou seja, 95% do que existe no universo, segundo os astrônomos, é matéria escura. Nós não conseguimos ver. Certo? Não conseguimos ver. Elas não emitem luz, elas não emitem radiação, não emitem nada que você consiga medir. Aí você me pergunta, então como é que eles sabem que ela está lá, né? Como é que eles sabem que ela existe? Como foi que eles descobriram isso? Eles pegaram eles viram que as galáxias girando, elas giram numa velocidade tal que se fosse só a gravidade delas, da matéria, da massa da galáxia, elas iriam se partir. Então existe alguma coisa que segura as estruturas do universo, as galáxias, juntas. Apesar delas girarem, elas não se... Que dá um equilíbrio. Exatamente, dá um equilíbrio. É como se fosse uma cola cósmica, né? Algo que junta as galáxias nos seus devidos lugares. E certo? Essa matéria escura, 95% é a matéria escura? 95% do universo, eles dizem que é matéria escura. É uma coisa que eles não conseguem ver, não conseguem enxergar, mas que está ali, porque se não fosse entre uma galáxia e outra, não existisse essa matéria escura aqui, essas galáxias elas se partiriam, elas não teriam estabilidade para se manter nos locais delas. Colapso total. Colapsaria, exatamente. Sem a matéria escura, nada existiria, certo? Ela é como se fosse um pilar cósmico, realmente, né? E com isso aí a gente vê que o universo precisa de algo invisível para se manter estável. Que a gente não sabe o que é, não faz nem ideia. Exatamente. Vamos para... Bota o slide 6 aí, por favor. Tem uma coisa, uma imagem legal de enquanto Deus está criando. Próximo. A matéria escura aí, o exemplo, que é como se Deus tivesse... Deus segurando. A Bíblia fala disso, né? Mas os astrônomos não conseguem entender. Tá.
A matéria escura pra gente quem é. Vou parar de perturbar. Agora bota o slide 6. Aqui foi exatamente o resumo do que a gente viu até agora, né? O slide 6. O homem só entende se for revelado pelo Espírito. A física não explica a fé, mas ajuda a ver sua coerência. Existem duas dimensões essenciais criadas, nós estamos estudando a primeira. O espiritual precede, governa e envolve o físico.